Oi, gente, eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e estou aqui para conversar com vocês a respeito de dois assuntos muito atuais e importantes. O primeiro é a questão das infecções de vias aéreas superiores, infecções respiratórias que a gente está vivenciando agora nesses tempos de frio. Eu sei que o desejo dos pais, né, procurando pela gente é sempre alguma coisa que aumentasse a imunidade das crianças, mas a verdade é que a imunidade dos nossos filhos, a defesa, se constrói como a nossa também, com o estilo de vida, né? Então, sono de qualidade, alimentação mais saudável e equilibrada possível e principalmente, assim, nesse momento a gente trabalhar com a hidratação das crianças, né? Oferecer bastante água, manda garrafinha de água para a escola, ofereça água para as crianças, porque como tá mais frio, eles acabam não sentindo tanta sede e a gente precisa do líquido para que as secreções fiquem mais fluidas e fique mais fácil que as crianças vençam as infecções, né? Importante a gente manter a caderneta de vacinação em dia. A gente está tendo aí surtos de influenza na nossa região, então manter a vacinação da gripe, tudo em dia é muito importante, né? Se for possível dar vacinas especiais, como das pneumonias, meningites, especialmente nas crianças pequenas, isso é super legal, mas pelo menos o calendário básico gratuito a gente vai manter em dia. Procurar também ter em dia os exames das crianças, avaliar deficiências nutricionais, né? A gente não precisa ficar dando vitaminas extras para crianças que estão sadias, mas quando elas têm deficiência vitamínica, a suplementação é importante para que a saúde seja restabelecida. E a gente está atento aos sinais de alerta. Os principais que devem fazer você levar a criança para consulta médica são a febre, né, que não está cedendo, febre que dura mais de 3 dias, cansado, prostrado, mesmo sem febre, é um sinal de alerta importante. Qualquer sinal de desconforto respiratório, falta de ar, aqui, né, nessa região do pescocinho, quando puxa muito na hora de respirar, é um sinal de alerta que deve fazer a gente levar a criança imediatamente. Às vezes algum outro sintoma focal, né? Como uma dor de ouvido, um ouvido que vaza de pus, dor de garganta, importante. Então isso também a gente vai levar na emergência, procurando fazer sempre o contato com o pediatra que acompanha, para ver quando é possível observar, quando é necessário realmente levar, mas lembrando que criança doente não deve ir para a escola, né? Eu sei que não é fácil, a gente trabalha, a nossa rotina ela é cruel, mas a criança doente, ela não deve ir para a escola por 2 motivos importantes. O primeiro é para não transmitir as infecções para as outras crianças e a gente acabar nesse ciclo vicioso, né? Lembra na época da pandemia da Covid, uma coisa que a gente percebeu, as emergências ficaram vazias, as crianças não adoeciam, né? Com essas infecções respiratórias dessa forma, porque não tinha esse contágio. Então, é claro que não é um tempo que a gente quer que volte, né? Mas colocando de que a criança doente no ambiente escolar, ela, né, pulveriza aí essas infecções e a gente depois tem uma dificuldade grande de controlar. Então, por causa do outro, é muito importante que ele não vá e por sua própria causa, principalmente, né, para que a criança possa se recuperar. Porque quando ela está doente, está com febre, ela está com sintomas de doenças altamente transmissíveis, que é o nosso próximo assunto, né, que é síndrome mão-pé-boca, o que vai acontecer é que a gente vai acabar fazendo surtos na escola. Professores vão adoecer, vão se afastar, outros amigos também, e algumas dessas crianças podem desenvolver quadros graves, né? Então a gente tem que ter responsabilidade e cuidar dos nossos filhos. E eles não irem para a escola, a gente também não é ir para o cinema, né, ir para outros lugares e também manter essa transmissão das infecções para outras crianças e continuar sem repousar e por isso acabar inclusive demorando muito para melhorar. Então a criança doente ela deve ficar de repouso, né, sobre os cuidados das pessoas que sejam responsáveis por elas de acordo com as nossas possibilidades, mas é muito importante que ela não frequente a escola quando está doente. Algumas situações específicas vão exigir o afastamento, atestado, e a gente vai estar em contato sempre com o pediatra que acompanha o nosso filho para poder fazer essa orientação, né, e voltar à escola assim que for já seguro para todos vocês. E uma das questões, como eu coloquei, do perigo da criança estar doente na escola é a questão, por exemplo, da síndrome mão-pé-boca, das gastroenterites, né? A síndrome mão-pé-boca, ela é uma doença causada pelo vírus Coxsackie na maioria das vezes e ela causa erupções, como o próprio nome diz, né? Geralmente nas mãos, nos pés e na boca. Podem existir alguns casos que às vezes não tem muitas lesões na mão ou que são um pouquinho diferentes por outros vírus que também são bem parecidos, mas a síndrome clássica tem as 3 apresentações. Geralmente tem uma febre, né? Que pode durar ali até 3, 4 dias, às vezes a febre é alta,
Ela é uma doença altamente contagiosa. O vírus é transmitido pelas gotículas de secreção e também pelas fezes, né? Então as crianças ali que têm as fraldas trocadas na escola, que brincam, trocam os brinquedos, essa transmissão é muito alta, gente. E depois é difícil dar conta desses surtos, né? Quanto tempo que a criança vai precisar ficar afastada da escola? Em média 7 dias, mas o tempo que ainda houverem lesões ativas. Então, enquanto ainda tem lesões ativas na boca, aftas, né, lesões nas mãos abertas, nos pés, essa criança ainda precisa ficar afastada da escola, porque senão realmente coloca todos em risco, né? A própria criança também, como a gente já conversou. O tratamento da síndrome mão-pé-boca, ele é baseado principalmente nos sintomas. Então, se eu tenho a febre, eu vou medicar para febre. Se eu tenho diarreia, eu vou procurar evitar doce, leite, fibra, né, que sempre pioram a consistência das fezes. Eu vou oferecer bastante líquido, o soro de reidratação oral quando essa criança tem diarreia. Se tem vômitos, a gente pode medicar com sintomáticos, né, de acordo com o medicamento que o seu pediatra prescrever para o seu filho. E estar muito atento a respeito da hidratação, se tem xixi, se a fralda está cheia, se a criança não está prostrada demais, mesmo sem febre, que é um sinal de alerta, se não está recusando todos os alimentos, também sinal de alerta para levar no hospital, né? Porque às vezes as lesões orais elas ficam muito feias. Não tem um tratamento específico para o vírus, mas às vezes essas lesões elas acabam fazendo feridas feias ou a boca infecciona, e muitas vezes é preciso usar antibiótico, medicações para controlar essa questão também, sabe? Mas a doença em si, ela é viral e ela, né, tem essa duração ali em média de 7 dias, que é o tempo que a criança deveria de ficar fora da escola, tomando bastante líquido, remédio para os sintomas, até que ela fique plenamente recuperada, né? Então, assim, nem tudo está no nosso controle. Quando eles entram na escola, a gente sabe que a frequência das infecções, ela aumenta, justamente por esse contato com outras crianças, né, doentes e que também ainda estão com a sua imunidade em construção. Então, desde os pequenos até os adolescentes, quando estão doentes, que possam ficar sob cuidados e recuperação, que vocês possam avisar sempre a escola, né, de coisas que vocês ficaram sabendo, sintomas que apareceram, para que eles possam estar monitorando também, avisando outros familiares, sem pânico, mas com responsabilidade, né, porque a saúde deles é nossa prioridade. E oferecer bastante líquido, gente, não deixar de oferecer é uma das questões mais importantes do inverno. Quando tiverem doentes, essa questão de xarope de tosse, repetir receita de outros pais ou de outras vezes que a criança ficou doente, pode ser muito perigoso. Então, sempre procure estar em contato com o seu pediatra e naqueles sinais de alerta, né, a gente levar para uma consulta médica e para poder acompanhar e orientar melhor essa criança. Eu tenho um canal do YouTube também, toda quarta-feira eu coloco um vídeo sobre a saúde das crianças, tem mais de 5 anos de vídeo lá, tem muitos orientando sobre como manejar febre quando leva na emergência. Então, se você quiser procurar ali também, no Instagram, doutora Tati Lemos, no YouTube também, e eu sigo à disposição de vocês ali pelas redes também. Que Deus abençoe, que vocês possam estar todos com saúde e aproveitando essa fase, esse ciclo escolar tão abençoado com seus filhos e com os seus alunos, tá bom? Beijo para vocês.